Olá a todos. É uma imensa satisfação compartilhar com vocês uma análise que eu sei é tão desafiadora quanto reveladora. Meu nome é Maria Antônia e, como pós-graduanda em História, Geografia e Arqueologia Bíblica, reconhecida pela Universidade Hebraica de Jerusalém e tendo concluído o curso Paul from Judaism to Christianity, Paulo do judaísmo para o cristianismo, eu tive a oportunidade de mergulhar nas fontes primeiras que moldaram o que hoje conhecemos como cristianismo. Tradicionalmente, enxergamos Paulo de Tarso como o grande apóstolo, o arquiteto e pai do cristianismo, figura central e inquestionável. No entanto, o que proponho hoje é uma reavaliação radical desse papel. A minha tese, que aqui vamos explorar em profundidade, é que Paulo não foi uma evolução natural do judaísmo primitivo de Yehoshua, o nome original do Messias hebraico. Longe disso, ele foi, na verdade, o primeiro Adão e pai do fundamentalismo cristão. Sim, uma afirmação forte, mas que prometo terá sua base solidamente construída em evidências textuais, autores e análises acadêmicas rigorosas. Por fundamentalismo cristão, refiro-me a um padrão que veremos emergir com Paulo, ou seja, a reinterpretação radical de textos sagrados hebraicos, a rejeição de autoridades tradicionais, a criação de uma nova ortodoxia baseada em revelação pessoal e um exclusivismo teológico ferrenho. Veremos que essas não são características de um movimento tardio, mas sim elementos constitutivos da própria origem do que viria a ser o cristianismo que conhecemos, tendo Paulo como seu arquiteto primordial. O paradigma original. Para compreendermos a ruptura, precisamos primeiro entender o ponto de partida, o paradigma original. E esse paradigma é o judaísmo de Yehoshua ben Yosef e a ortodoxia mantida pelos apóstolos originais e lideranças em Jerusalém. Yehoshua, o homem que conhecemos popularmente como Jesus, era um rabino judeu, um mestre da Torá. E isso precisa ser dito com todas as letras. Ele foi um judeu observante pró-Torá desde o seu nascimento até a sua morte. Fiel à Torá e aos mandamentos, mitzvot, em hebraico. Em Mateus 5, capítulo 17 a 18, versículo, o próprio Yehoshua é inequívoco e categórico. Não penseis que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. E o mais importante na sequência é o porquê ele fala isso. E está escrito ali: porque em verdade vos digo, abre aspas, até que o céu e a terra passem, nem um iota, que é o termo grego, que corresponderia a um iode, que é o termo hebraico, e nem um jota que você vai encontrar na sua Bíblia em português, ou tio, que é um sinal diacrítico massorético do texto hebraico, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O céu e a terra ainda existiam, e surgiu Paulo.
Yahushua não buscou abolir a Torá, mas sim aprofundá-la e, pasmem, dar-lhe maior rigor ainda. A sua interpretação da Tanakh, que é o texto hebraico, que inclui os profetas e os escritos, além da Torá, ela elevava os mandamentos, os mitzvot, ao nível de intenção. Ou seja, não precisava executar o ato, bastava a intenção. Então, a ira se tornou um ato homicida. A cobiça, o olhar para a mulher de outro com desejo sexual por ela, já é, de acordo com Yehoshua e de acordo com a Torá, uma clara evidência de adultério. Isso é rigor. O rigor que Yehoshua deu na Torá e no seu próprio judaísmo, como mestre rabino judeu. Ele, o judeu Yehoshua, não diminuiu as exigências. Ao contrário, ele as intensificou. O judaísmo de Yehoshua era um judaísmo rigoroso, visceral, centrado na observância dos mandamentos e da Torá. E essa fidelidade não era exclusiva de Yehoshua. Em Jerusalém, a liderança de toda a comunidade messiânica judaica, sob Yaakov, que é Tiago, o irmão de sangue de Jesus, que é Yehoshua, mantinha essa mesma ortodoxia, esse mesmo tipo de prática da Torá. Lembrem-se de Atos 21. A comunidade de Jerusalém estava alarmada com os rumores sobre Paulo, de que ele, Paulo, ensinava os judeus a se afastarem, a se apostatarem da lei da Torá, de Moisés e dos ensinos do próprio Yehoshua. Eles exigiram que Paulo demonstrasse publicamente a sua observância à lei. Isso evidencia a tensão e a preocupação com os ensinamentos de Paulo já no século I, que claramente se desviavam do que era praticado e ensinado pelo próprio Yehoshua e mantido pela liderança de Jerusalém, que incluía os discípulos originais de Yehoshua. Vamos abordar a teologia paulina. E é exatamente aqui que a teologia paulina surge e se estabelece como a fundação dessa ruptura e da gênese do fundamentalismo de Paulo. Paulo, de forma sistemática, inicia um abandono dos preceitos judaicos fundamentais. Ele declara a circuncisão desnecessária, uma mitzvah fundamental para a aliança. Lembrando que Yehoshua foi circuncidado. Paulo abandona as leis dietéticas, a kashrut, que era e ainda é um pilar da identidade judaica de Yehoshua. E relativiza o Shabat e os festivais bíblicos. Isso não é uma evolução, isso não é uma continuação, é um rompimento consciente e deliberado. Mas o ponto crucial da ruptura está na substituição da Torá pela pistis, que é um termo grego que significa fé. Paulo propõe uma nova alternativa como via de salvação, a justificação pela fé, independentemente das obras da lei, da Torá, como vemos em Romanos 3, 28. Essa é sim uma nova doutrina que colide frontalmente com a ênfase e o rigor de Yehoshua no cumprimento e ensino dos mandamentos da Torá, onde a grandeza no reino dos céus estava e está ligada à obediência à lei. O maior é o que ensinar direitinho, o menor é o que não ensinar ou omitir a lei. Para Paulo, na contramão de Yehoshua e de toda a comunidade de Jerusalém, a adesão a essa nova doutrina da fé se torna o critério exclusivo de salvação.
Essa é uma semente fundamentalista cristã plantada por Paulo. E aqui eu quero destacar o que é, para mim, o centro, o núcleo da questão. A revelação pessoal como autoridade suprema para Paulo e, o mais importante, a criação do que eu chamo de segundo Adão grego, que foi chamado por Paulo de Jesus. E nós vamos detalhar mais isso. Paulo não baseou a sua autoridade na convivência diária com o judeu Yehoshua. E não baseou a sua autoridade nos ensinamentos dos apóstolos, e tampouco da liderança de Jerusalém. Ele baseou a sua autoridade em revelações pessoais e ele mesmo afirma, abre aspas, nem consultei carne e sangue, fecha aspas, diz em Gálatas 1, Paulo de Tarso. Essa dependência de uma revelação individual acima da tradição e da autoridade estabelecida por Yehoshua contrasta diretamente com a advertência encontrada em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. O que ele diz lá? O que Pedro está afirmando? Ele enfatiza que, abre aspas, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, fecha aspas. Ironicamente, o único personagem de toda a Bíblia que realmente fez isso sobre as profecias acerca do Messias judeu de Israel foi o próprio Paulo de Tarso. Ao reinterpretar essas profecias de forma particular, forjando uma nova narrativa para construir o segundo Adão grego, Paulo não apenas se baseou em revelação pessoal, mas ele agiu em direta oposição ao que os discípulos originais de Yehoshua, inclusive como Pedro, pareciam advertir, e está escrito até hoje essa advertência. A metodologia de Paulo, ao basear sua nova verdade em sua interpretação e experiência revelatória, é uma característica crucial do fundamentalismo em sua própria raiz. E a partir dessa revelação, dessa sua própria hermenêutica autorrevelada, Paulo faz algo extraordinário. E eu diria sem precedentes. Ele reformula a identidade do Messias judeu, Yehoshua, para um Cristo grego universalizado, divorciado de seu contexto judaico. O Yehoshua que viveu, que ensinou e que morreu como um judeu praticante fiel à Torá, é transmutado na figura do segundo Adão grego, na ótica de Paulo. E sim, o segundo Adão é um termo paulino usado para Cristo, contrastado com o primeiro Adão, que trouxe o pecado. Duas novas doutrinas criadas por ele, Paulo, e inexistentes na Torá e no judaísmo de Yehoshua.